Queridos irmãos, queridas irmãs, paz esteja com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir as leituras bíblicas para este nosso momento de culto, o Salmo e o Evangelho. Essas duas leituras vão fazer parte da nossa devoção de hoje, da nossa reflexão de hoje. E a Gabriela Oliveira vai nos conduzir nesse momento às leituras. A leitura do Salmo, então, para o culto de hoje, Salmo 130, onde lemos assim: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu me tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel, e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. A leitura do Evangelho. Então, a gente lê no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 20 até o versículo 35, onde lemos assim: Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. Era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou a todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Deus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus respondeu: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui a leitura do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a família de Jesus ela estava confusa. Afinal, qual família não possui confusões? A do Cristo não foi uma família diferente. Outros relatos contam, inclusive, que a família de Jesus não acreditava nele
como Messias, pelo menos no começo. Quem são os parentes, então, a nossa leitura aqui? Quem são os parentes que foram buscar Jesus e os discípulos? Porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Essas pessoas, esses nomes não são mencionados. Percebam então que o Marcos, ele não quis expor as pessoas quando ele escreveu o Evangelho. O Marcos menciona cada um dos apóstolos, cada um deles, que eles foram chamados um pouquinho antes dessa nossa leitura. Mas quem estava tirando Jesus para louco, esses não foram nomeados. O mais louco foi o motivo que os parentes de Jesus estavam preocupados com ele. Jesus estava curando pessoas, estava expulsando demônios, ele estava salvando pessoas. Sim, os que são curados possivelmente passaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, salvos. E Jesus estava com essas pessoas por tanto tempo, e eram tantas pessoas que ele e os discípulos não conseguiram tempo nem para comer. Pensem então na correria, que foi para Jesus e para os discípulos. Como Cristo deixou de estar com seus familiares, que era um sistema natural ali, para aquela época e para aquela região. Jesus deixou, de certa forma, de estar e de cuidar da sua mãe, como eles esperavam, como a cultura esperava que ele fizesse, de dar ajuda aos irmãos no trabalho de casa. Possivelmente o José já tinha falecido, então eles tinham que tomar conta dos negócios da família, dar uma ajuda aos irmãos e irmãs. Os seus parentes então ficaram preocupados e acreditaram na conversa de alguns. Jesus está louco, Jesus saiu fora do padrão, saiu da forma, daquele período, daquela época, um sistema patriarcal, não é? Um sistema diferente do que nós temos hoje. Jesus está cuidando do povo e talvez aconteceu na família ou entre os mestres da lei ali a conversa também assim. Ele está cuidando de todo tipo de pessoa, tipo de gentia, de pecadores. Imagine Jesus cuidando de pecadores, de prostitutas, de deficientes, eles que devem ter feito alguma coisa errada, ou os pais deles, um pecado muito grave, cuidando de alguns que nunca frequentaram o templo. Olha que absurdo, Então, mais ou menos isso pode ter passado pela cabeça desse pessoal. E é uma lição para nós também. A Bíblia é sempre atual, uma lição para a gente hoje. Se a gente der ouvidos àqueles que falam mal de outras pessoas, ao invés de ajudar as pessoas, se a gente esquece o que Jesus vivencia, para que ele veio, como é que ele vive, a gente se torna um pequeno fariseu, a gente se torna um fariseuzinho. E nesse texto de hoje dá para ver isso claramente. Veja, quem é que levanta a possibilidade de Jesus estar fazendo algo errado? Os líderes religiosos da época, os líderes religiosos, alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E esses seres humanos que se achavam donos da moral, dos bons costumes, que tinham uma boa família, a família exemplar, aparentemente, que inclusive governavam o pobre povo com mãos de ferro, reis da moral e da família. Olha o cuidado que a gente tem que ter hoje também, Esses religiosos, esse povo dono da moral, dos bons costumes, são os que diziam que Jesus está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Esse texto ensina a gente a cuidar, ensina a gente a olhar com os olhos de Jesus, de Cristo, para as coisas.
para julgar as nossas ações e a nossa percepção do que é certo, do que é errado a partir do Evangelho. Do Evangelho, da graça, da restauração, da boa notícia. Evangelho, do acolhimento do ser humano. A partir da libertação que Deus deu para o mundo através de Jesus Cristo para salvação. Então, dessa acusação sobre Jesus estar dominado por Beelzebul, Cristo busca o diálogo com os mestres da lei, com os seus discípulos e com discípulas, com o povo e com os seus familiares. Ele busca ali e fala: vamos, me ouçam agora, Ele gera uma oportunidade para ensinar, para educar, educação, utilizando comparações. Jesus começa falando de uma coisa racional e óbvia. Estão acusando Jesus Cristo de estar dominado por Beelzebul, só que Cristo está expulsando demônios. Então Jesus diz: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? E ele deixa essa pergunta no ar, para as pessoas pensarem, começarem a ser mais críticas com o que veem, o que ouvem, Aí Jesus vai ensinando. Ele fala sobre a força de uma família unida, que se essa família, esse grupo, esse clã, essa tribo, se essa casa se divide e começam a lutar entre si, ela será destruída. Alguns utilizam aqui esse texto para falar sobre o núcleo familiar, mas não é isso que Jesus está falando, não é sobre isso aqui. O contexto não é esse. Ele diz aqui da família da fé. Família da fé não tem nada a ver com quem deve ser o cabeça da família, quem deve liderar, o chefe, ou o que é certo ou errado dentro de uma família. Jesus diz sobre sermos irmãos e irmãs, porque nós temos só um Deus, que é Pai, um só Salvador. E o importante ensino: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. A pergunta é: de que Jesus está falando aqui? De quem Jesus está falando aqui? De um ser humano? Do diabo? Não, ele está falando dele mesmo, do Deus homem. O homem forte é o próprio Jesus. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente aprende isso? Olhando a própria Escritura. A Escritura se responde, a Escritura responde para a gente. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7, uma leitura mais antiga, a Almeida Revista e Corrigida, nós temos a tradução assim: e João Batista pregava, dizendo assim, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Quem é mais forte, mais importante do que ele? O mais forte então é Jesus, é o Deus forte, um Deus que a gente pode se colocar nas mãos, nos braços, deixar ser abraçado, um Deus que a gente pode confiar. Que diferença faz para a gente uma informação dessa? Uma diferença infinita, é uma diferença eterna. Se ninguém pode entrar na casa de um homem forte, do Deus forte, o que a gente vai temer? Quem a gente vai temer? Quem poderá nos separar do amor de Deus, se Ele é Deus forte? A crucificação de Jesus responde para a gente, mesmo em profundo desespero, que é o versículo 1 do nosso Salmo 130, das profundezas do abismo, como traz essa canção, o Salmo de hoje. Quem nos defende é o Deus forte, mesmo em profundo desespero, quem nos defende é o Deus forte. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo. Com Ele nós fomos crucificados, diz o Paulo, fomos batizados e salvos. Agora, vamos lá.
ver o que significa então a continuação do nosso texto, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O pecado contra o Espírito Santo, esses pecados que nunca serão perdoados. Meu irmão e minha irmã, na verdade é bem simples. Observem as atitudes das pessoas que estão ali com Jesus nesse texto e julguem quem pecou contra Deus e que poderá ser perdoado, diz Jesus, e quem pecou contra o Espírito Santo e esse não tem perdão. Eu vou ler com vocês, versículo 21. Os parentes de Jesus foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Esses parentes não creram em Jesus, não entenderam direito o que estava acontecendo, quem ele era, né? Antes da crucificação e da ressurreição de Jesus. Só que esses parentes tiveram fé depois, quando Cristo apareceu a eles. Vocês podem ler isso em Atos dos Apóstolos e também Coríntios, quando Paulo envia a carta aos Coríntios. O seu irmão, o irmão de Jesus, o irmão chamado Tiago, por exemplo, ele se tornou um dos 3 líderes da igreja cristã em Jerusalém, junto com o João e com o Pedro. Nós temos escritores de livros bíblicos com pelo menos 2 nomes de irmãos de Jesus: o Judas, que não é o Iscariotes, e o Tiago. Então, sim, eles pecaram contra Deus, não crendo em Jesus, a princípio pelo menos, né? Mas eles tiveram fé após a ressurreição de Cristo. Eles tiveram tempo para crer antes da morte deles. Então, eles são perdoados, tá? Pecaram contra Deus, mas são perdoados. Agora, quem pecou contra o Espírito Santo? Ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então, alguns mestres da lei, escribas, fariseus, muitos líderes religiosos ali do período, continuaram perseguindo a igreja, perseguindo Jesus e perseguindo o movimento de Jesus. Os líderes religiosos não creram. E a descrença, anotem essa, a descrença é o pecado contra o Espírito Santo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É blasfêmia chegar ao final da vida sem fé, mesmo ouvindo a palavra da verdade, mesmo ouvindo a Escritura Sagrada, mesmo ouvindo que Jesus é o Messias, né? Então Jesus se mostrou, Jesus fez sinais, fez milagres, curou pessoas, expulsou demônios. Ainda assim, a liderança religiosa não acreditou. Desdenharam e blasfemaram contra o Espírito. Claro, nem todos. Nós sabemos que Nicodemos foi convertido. Aquele que conversa com Jesus, né, no período da noite, que é comentado, o Nicodemos foi convertido. Mas nós também sabemos que muitos, mesmo aqueles que viram, não creram. Pessoas do povo também, né? E hoje, os que morrem sem fé, esses também blasfemam contra o Espírito. A descrença é o pecado contra o Espírito Santo. Se hoje alguém morre não se convertendo ao Senhor Jesus, dizendo não ao Espírito Santo, esse Espírito que preenche o ser, que nos faz sermos sim humanos, sem o Espírito e sem a fé, nós já estamos condenados, morrendo no pecado, morrendo e sofrendo eternamente. Ainda bem, meus queridas, que nós temos o privilégio de podermos ouvir a palavra, de crer nessa palavra da vida. Somos família de Jesus, como Ele mesmo ensinou, né? Somos família de Jesus. Graças a Deus, nós podemos dizer: eu creio, eu acredito e eu tenho o Espírito dentro de mim. Eu não blasfemo contra o Espírito Santo, por isso sou perdoado. E o Espírito, Ele me habita,
Por isso hoje, sou salvo, estou em Cristo. Jesus disse: quem faz a vontade de Deus é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Glória a Deus pela palavra e pela fé. Amém. Gente boa, a oração geral da igreja, hoje nós vamos ser conduzidos, uma oração que a gente preparou, que essa oração fale para você, fale por você, coloque o seu coração nela, o seu pensamento nela e vamos juntos meditar, vamos orar. Amado Senhor, como o Senhor nos ensinou, nós trazemos a Ti as nossas alegrias e as nossas dores, as nossas confianças e angústias, os nossos prazeres e os nossos temores. Sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor se preocupa conosco. Nós te agradecemos pela Tua palavra que vem até nós, nos desafiando a vivermos próximos a Jesus, próximos a nossos irmãos e irmãs, como uma grande família. Nós te pedimos que a Tua igreja seja sempre um lugar onde o Teu Evangelho seja pregado de maneira reta e os sacramentos administrados de acordo com o Santo Evangelho. Cuida das nossas comunidades de fé em todos os cantos do mundo. Cuida da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro. Dirige com o Teu Espírito Santo todas as autoridades, em todas as instâncias, para que a justiça possa reinar. Que todos os que exercem cargos de confiança na política, de liderança na política, trabalhem em favor do povo. Permita boas colheitas e alimento digno a todas as pessoas do mundo. Abençoa o trabalho honesto em todos os setores. Abençoa aqueles que geram emprego e também aos que trabalham. Cuida dos nossos lares para que a gente possa viver o amor e a paz em nossa casa. Olha aos doentes, aos enlutados, aos perseguidos, aos que passam fome. Cuida deles, ó Pai. Conforta a todas as pessoas com o Teu Santo Espírito e nos ajude a vencermos as tentações do dia a dia. Ouve nossas preces, ó Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.